Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos estar falando sobre o ensinar e aprender na educação infantil. Então, para tanto, é necessário dizer o seguinte: trabalhar na educação infantil requer práticas significativas que promovam uma aprendizagem efetiva, propiciando resultados satisfatórios na vida das crianças. Para tanto, vamos ver o seguinte: ensinar e aprender na educação infantil. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, como é assim definida pela LDB 9394/96, momento em que ocorre o desenvolvimento das primeiras aprendizagens. As crianças estão começando a descobrir o mundo e compreender certas ações, possibilitar a elas práticas condizentes com suas realidades, e a inserção em um ambiente propiciado para essas aprendizagens é uma meta a ser atingida. Então, precisa-se atingir essa meta para que o processo de ensino-aprendizagem na educação infantil seja, de fato, significativo. Assim, temos o seguinte: podemos ainda dizer a respeito dessa questão que, assim, propor o convívio com outras crianças sob orientação dos adultos contribui para o desenvolvimento de habilidades e é uma forma de as crianças estarem contribuindo e, ao mesmo tempo, construindo seus próprios percursos e, a partir deles, iniciarem o desenvolvimento da sua autonomia. Então, é de fundamental importância que se trabalhe de maneira dinâmica, de maneira efetiva, para que as crianças possam contribuir e, ao mesmo tempo, formarem, né, suas personalidades a partir de então, de maneira também significativa. Assim, vamos ver que, para Piaget, Vygotsky e Valo, é de fundamental importância mostrar a capacidade de conhecer e aprender das crianças, como elas podem, de fato, aprender. Piaget, Vygotsky e Valo tentaram mostrar que a capacidade de conhecer e aprender se constrói a partir das trocas estabelecidas entre o sujeito e o meio. As teorias socio-interacionistas concebem, portanto, o desenvolvimento infantil como um processo dinâmico, pois as crianças não são passivas, meras receptoras das informações que estão à sua volta. Filipe 2001, página 27. Então, como podemos perceber, as situações que envolvem interação entre as crianças e o meio social são bastante prazerosas e reveladoras de aprendizagem, pois as crianças nessa faixa etária correspondem de 5, na verdade de 0 a 5 anos de idade, desenvolvem as relações de compreensão através de práticas dinâmicas no convívio com outras crianças. Assim, o saber se desenvolve a partir da construção do que é compartilhado. Então, é nesse ambiente que as crianças vivenciam experiências e descobertas, e cada momento é importante para o desenvolvimento da aprendizagem. As crianças precisam estar interagindo umas com as outras para poderem se desenvolver. Desta forma, muitas vezes, o processo de ensinar e aprender nas instituições educacionais é baseado em conteúdos prontos, construídos e acumulados ao longo da história. Daí a necessidade de se buscar alternativas e repassar esse conhecimento de forma diferenciada para que possa ser bem assimilado pelas crianças. Então, assim, a visão de que a função do professor é transmitir saberes ou ainda proporcionar aos alunos o contato com conhecimentos envolve mais do que simples domínio do que irá ser transmitido, tendo em vista que a educação infantil, as metodologias devem ser diferenciadas e o professor tem que adquirir uma função polivalente, buscar sempre novas formas de se trabalhar, levando em consideração as
especificidades do público infantil e considerando sempre que a construção de aprendizagem acontece a partir da troca de conhecimentos e vivências. Desta forma, Vygotsky parte de uma concepção de indivíduo genericamente social. O crescimento e o desenvolvimento da criança estão, nesta perspectiva, intimamente articulados aos processos de apropriação do conhecimento disponível em sua cultura, portanto, ao meio físico e social, ou seja, aos processos de aprendizagem em si. Desta maneira, meus queridos, o processo de desenvolvimento da aprendizagem está ligado aos meios de desenvolvimento pelos quais as crianças estarão em contato. A aprendizagem dependerá das experiências a que a criança será exposta, cabendo ao professor proporcionar momentos de interação com as outras crianças e o ambiente em que estão inseridas. Então, é importante também que a gente possa estar vendo neste momento a visão de Piaget com relação a esse processo de construção da aprendizagem da criança. Então, já a visão de Piaget, 1989, a respeito da aprendizagem, remete-se ao fato de que o conhecimento ocorre a partir de fatores biológicos, por aceitar que os fatores internos preponderem sobre os externos. Postula que o desenvolvimento segue uma sequência fixa e universal de estágios. Acredita que os conhecimentos são elaborados espontaneamente pela criança de acordo com o estágio de desenvolvimento em que esta se encontra. E o professor, nesse sentido, teria a função de mediar o conhecimento. Então, é importante ainda falarmos o seguinte: tomando o ponto de vista educacional, as duas teorias divergem, embora Vygotsky e Piaget considerassem o conhecimento como uma construção individual. Para Vygotsky, toda a construção era mediada pelos fatores externos sociais e de forma que a criança constrói o seu próprio conhecimento interno a partir do que é oferecido. Atribui-se a isto um processo de transmissão de cultura, em que o professor é o facilitador dessa aprendizagem. Já Piaget considerou a construção do conhecimento como um ato individual de criança através de fatores internos. O papel do professor é visto basicamente como o de encorajar, estimular e apoiar a exploração e a construção e invenção dos alunos, sobretudo das crianças. Então, nessa perspectiva, entretanto, apesar das divergências, as teorias são válidas ao abordar o desenvolvimento da aprendizagem e conceberem a criança como um ser ativo, atento que constantemente cria hipóteses sobre o ambiente em que está inserido e que necessita de métodos adequados para que se desenvolva o conhecimento. Finalmente, é preciso sublinhar que é da interação de diferentes tipos de conhecimento, sua elaboração pelas próprias crianças e, em termos de conceitos, nas distintas sociedades e especialmente nas instituições de caráter educativo que se abrem novas possibilidades de desenvolvimento e aprendizagem individuais, sociais, de transmissão e superação dos níveis anteriores destes conhecimentos. Cabe ainda dizer o seguinte: a elaboração dos conceitos pelas crianças irá depender da diversidade não só quantitativa, mas especialmente qualitativa, das experiências interacionais que vivenciará nos espaços institucionais nos quais se encontra. Dessa forma, vamos ver então a organização do trabalho pedagógico. A organização do trabalho pedagógico, visando alcançar os objetivos educacionais, pode assumir várias formas e serem expressas a partir de diferentes métodos. O importante é que, principalmente, tem de ser fundamentada em uma postura de respeito à criança, ao seu ritmo de desenvolvimento, à sua origem social e cultural, às suas relações e veículos afetivos, à sua expressão e às suas ideias, desejos e expectativas.
Desta forma, podemos ainda dizer o seguinte, que a criança, nesse contexto, podemos então trazer para a definição de que a criança ela pode sim aprender de maneira significativa. A definição do trabalho do professor como transmissor de saberes envolve muito mais do que isso. Envolve um olhar reflexivo no sentido de se pensar formas de responder às expectativas das crianças e colocá-las no centro do processo educativo, promover a aprendizagem em um ambiente propício com interação entre as mesmas para que se desenvolva conhecimentos a partir de suas próprias ações. Dessa forma, o professor tem o papel de mediar o processo de aprendizagem das crianças. Assim sendo, segundo o referencial para a educação infantil, que é o RECNEI, né? Nós podemos perceber o seguinte, que essas diretrizes, então, de 1998, segundo o RECNEI, referencial curricular nacional para a educação infantil, cabe às instituições de educação infantil oferecer às crianças condições para aprendizagens que decorram de brincadeiras e de situações pedagógicas intencionais e orientadas por adultos. A esse respeito, meus queridos, podemos perceber, então, que a criança precisa ser orientada, né, pelos adultos de forma positiva e eficiente. Assim, as ações educativas devem propiciar às crianças a aquisição de conhecimentos, levando em consideração que a aprendizagem nessa fase deve ser construída em um ambiente propício à sua faixa etária, através de atividades que envolvam brincadeiras, jogos, enfim, atividades que promovam interação entre as crianças. Dessa forma, a rotina das crianças na educação infantil se define como instrumento construtivo, pois permite o desenvolvimento e aprendizagem, além de desempenhar um papel socializador. Desta forma, o cotidiano da escola infantil tem que prever momentos diferenciados, que certamente não se organizarão da mesma forma para crianças maiores e menores. Então, meu povo, como se pode ver, acerca do posicionamento de vários autores, né, a rotina proporciona às crianças momentos de alegria, amizade, curiosidade e socialização. Essas atividades realizadas diariamente que vão estimular o desenvolvimento das crianças em seus aspectos pessoal, social e intelectual. E é nesse ambiente que ensinar e aprender acontece, sobretudo na educação infantil. A educação infantil ela precisa ser trabalhada de maneira dinâmica e reflexiva, de maneira que possa estar propiciando a interação entre todos, né? Ou seja, entre todas as crianças, para que elas possam ali transmitir suas experiências e desenvolver suas aprendizagens. Então, espero que este conteúdo possa estar sendo colocado para vocês de maneira compreensiva e até uma próxima aula.